Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Hoje é uma aula super especial, tá? A gente vai trabalhar de um conteúdo que ele é um pouco interdisciplinar. O que é isso, Pro? Ele fala sobre algumas disciplinas, filosofia, sociologia, psicanálise, história, Então já sabe, né? Aula especialíssima, conteúdo de ótimo embasamento que vai trazer muito mais credibilidade para sua redação, para você ter aquela nota 1000. Então pega papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a nossa aula vai começar. Lembrando, dois recadinhos super importantes da gente começar a nossa aula. Primeiro, todo esse conteúdo que você está vendo aqui você encontra no nosso curso de redação, isso aí. Lá no curso de redação tem um link aqui na descrição ou no link da bio, clica lá e você vai ter acesso a vários conteúdos que vai alavancar sua nota, porque vai trazer embasamento de sociologia, filosofia, psicologia, história, literatura para você alcançar aquela nota 1000, tá bom? Então vai lá para o curso de redação, aproveita e conhece as aulas lá demonstrativas para você chegar e já ir aproveitando o conteúdo. Segundo recado super importante, todo esse conteúdo aqui está na playlist redação, isso aí. Lá na playlist redação tem todo o material para você aí organizado, cada vídeo com o título do conteúdo, o título da obra, o título do conceito filosófico sociológico lá super organizadinho para você chegar e de fácil acesso já sair com a sua aula, com a sua explicação na mão, tá bom? E claro, né, inscreve-se no canal, de segunda a sexta-feira tem material assim organizado, prático, para você em alguns minutinhos já dominar o conteúdo, combinado? Bom, recado dado, agora vamos para nossa aula. A nossa aula vai ser dividida em 3 partes, tá? Primeiro, um pouquinho do contexto histórico, né? Porque nós sabemos que toda a produção na literatura, na sociologia, em todas as ciências, elas são fruto do seu tempo, né? Tudo aquilo que acontece na história influencia aquele livro, aquela obra que é produzida. Por conseguinte, eu vou falar exatamente sobre o tema, mas para o que é exatamente a Escola de Frankfurt, por que ela é tão importante assim, tá? E por último, quais as temáticas, quais os eixos temáticos que você pode utilizar isso, porque tem relação. Pro, será que isso tem relação com minoria social, com saúde, educação, segurança, sustentabilidade, enfim? Então, essa vai ser a última parte da nossa aula. Bom, super organizadinho, já sabem, né? Cola o olho, presta atenção, qualquer coisa, volta lá no conteúdo, toma nota, que eu quero ver você saindo dessa aula aqui, até explicando para aquele seu amigo lá. Combinado? Pessoal, primeira parte da aula, então, contexto histórico. A Escola de Frankfurt, ela fica na Alemanha, ficava na Alemanha, né? Era uma universidade, tá? Uma universidade de Frankfurt. Bom, e dentro dessa universidade tinham, digamos ali, alguns teóricos, alguns professores, alguns estudiosos, que eles gostariam de, digamos, aprofundar seus estudos. E daí eles criaram a Escola de Frankfurt, que era como se fosse um instituto de pesquisa ali atual, tá bom? Ela foi criada ali, na realidade, o grupo ali desses, eu vou te falar já o nome, tá, dos sociólogos, dos filósofos, o grupo se reuniu mais ou menos em 1920, já começou com a ideia. De 1923 para 1924 aí que a escola ela foi posta realmente na prática, tá? Sabia não? Fica na Alemanha, né, como eu te falei, e na realidade, pessoal, isso daqui é como se fosse uma nova teoria marxista. Marx, ele é alemão, e nesse período aqui, digamos que foram pegar o livro do Marx e falar, olha, já tem algumas décadas que ele escreveu sobre isso, já tem algumas décadas que ele escreveu sobre o capitalismo. E ele disse que dentro do capitalismo o que resolveria mesmo era que os proletariados, a classe trabalhadora, ela fosse reunida, tomar poder, né? Que ela fosse, digamos ali, se organizar para tomar poder. E isso depois de décadas não aconteceu. Por quê que, afinal de contas, isso não aconteceu? Você entende aqui? Eles vieram estudar essa influência do marxismo pós alguns anos, tá? Detalhe, o marxismo, ele se foca muito ali, principalmente na questão política, na questão do poder político. Ele não olha muito para a questão da cultura, é aqui principalmente que esse grupo vai se embasar. Informação importante para você também, nesse período de 1920 aqui, a Alemanha ela não estava sob o poderio de Hitler. E ali para 1930, 1940,
os judeus já estavam perseguidos e essa escola era de origem judia, exatamente. Então ali de 1930 para 1940 essa escola caminhou um pouquinho ali, se dividiu indo para o Reino Unido, na Inglaterra, e uma parte para Estados Unidos, tá? Inclusive, uma observação aqui para você. Durante o período do Holocausto, na Alemanha, né, teve uma chamada fuga de cérebros. Digamos que todos os cientistas ali, digamos, os estudiosos, que eles eram de origem judaica, eles tiveram que sair da Alemanha, né? Eles tiveram que migrar para outros países. Então, digamos que os outros países acabaram se prevalecendo dessa situação, porque chegam novos cérebros, chegam estudiosos, chegam pessoas ali que têm um olhar mais crítico, mais avançado para alguma área da ciência. Bom, agora sim vamos entender o que seria a Escola de Frankfurt, tá? Eu disse para você que ela foi fundada por alguns estudiosos, por alguns professores ali dessa Universidade de Frankfurt. Quem eram essas pessoas? Anote aí, por gentileza. Theodor Adorno, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal. Rügen Habermas, que também tem vídeo aqui no canal, mais especificamente para falar da ideia de cada um, tá? De forma mais singular ali, de forma mais aprofundada. Também tinha o Max Horkheimer, tinha o Frederick Powell, Herbert Marcuse e o Walter Benjamin. Isso aí, seguinte, esse grupo de professores e estudiosos se reuniram, como eu te falei, e eles estavam olhando, observando essa sociedade. Lembre que eles eram ali de influência marxista, eles tinham uma cabeça marxista, então eles começaram a olhar para esse capital, para esse capitalismo, essa sociedade capitalista e falar: ué, por que o proletariado não tomou poder? Por que aquilo que Marx escreveu realmente não foi a forra? Por que isso não aconteceu? Esse era o grande ponto de interrogação. Essa é a grande premissa. Tiveram outras menores, mas essa é a questão principal que eles queriam responder, entende aqui? Essa é a pergunta que eles se fizeram. Legal, Pro, e daí? Então, quando eles foram analisar, pessoal, o que eles começaram a entender? Que o capitalismo, realmente, essa produção aí, digamos, capitalista, ela não ficou só no âmbito econômico ou no âmbito político, né? Ela englobou também uma parte da cultura, uma parte do conhecimento. Porque agora, aquilo que estava na mídia, aquilo que era produzido como filme, como livro, como entretenimento, como novelas, aquilo influenciava o pensamento da população, e influenciando o pensamento da população, eu conseguiria, digamos, fazer com que esses ideais marxistas do proletariado aí, digamos, eles caíssem por terra, tá? Era como se eles falassem assim: ué, mas esse proletariado tá observando tudo isso, tá observando essa aquisição de capital, esse acúmulo de capital, e ao invés de eles continuarem na luta por tomar o poder, por se organizarem, eles também agora começaram a admirar o capital, eles começaram a admirar esse acúmulo, eles, digamos que saíram do lugar, eles saíram do seu lugar de proletariado e eles estão agora almejando, desejando essa vida também de acúmulo de capital. Agora esse proletariado, ele quer ser uma classe mais alta. Mas detalhe aqui super importante, tá? O que caracteriza você ter um poder aquisitivo mais alto? Você ter uma remuneração mais alta. E o que caracteriza você ter uma remuneração, um salário mais alto? Você ter uma atividade que, através de estudo acadêmico, estudo do dia a dia ou conhecimento de mundo, você consiga, digamos, fazer um trabalho diferenciado e ir galgando novos degraus. Entende aí? Bom, então eles falaram, ó, o proletariado continua na mesma condição, continua no mesmo papel social, a sua função no trabalho é a mesma, mas agora a sua cabeça é que é diferente. Eles almejam também o acúmulo de capital. E quando começaram a estudar, mas por que isso acontece, né? Por que agora ele mudou o olhar dele? Ele está almejando, desejando uma coisa que ele sabe, ou pelo menos que ele sabia que ia ser muito difícil ele chegar ao poder. Ele fala que é por conta, digamos, dessa indústria cultural que molda essa mentalidade dessa sociedade de consumo. Mais ou menos assim. Sabe quando tem uma novela ou um filme e que, digamos ali, algum personagem, ele tem alguma vestimenta, ele se maqueia de alguma forma, ele mostra um comportamento que é almejado pela população e que a população vai começar a acompanhar aquela moda? Como às vezes um estilo de se vestir, como às vezes um estilo de consumo. O
que seriam os influencers digitais, né? Quando eles estão ali consumindo qualquer produto ou qualquer serviço, eles estão mostrando para o outro um objeto de desejo. E aí o outro não sabe que ele não tem condição de adquirir, ou não tem consciência que ele não tem condição de adquirir, mas ele vai almejar. E aí ele deixou de representar sua classe e ele agora almeja o capitalismo. É isso que ele está falando, que houve aí uma indústria cultural que, digamos que ela tira essa condição de criticidade do proletariado. Esse proletariado não consegue mais racionalizar, ele sai da sua classe, ele sai da sua condição, ele sai da sua consciência, ele não consegue mais perceber que, poxa, eu vou adquirir algo com dinheiro que eu não tenho, algo que praticamente não vou ter condição de uso, durante um tempo, e que é só para mostrar para o outro que eu tenho. Mais ou menos quando o indivíduo ele adquire um carro e ele não consegue nem utilizar o carro no dia a dia porque ele não consegue ter gasolina para custear o carro durante um mês. E o carro fica na garagem. É mais ou menos isso. Ele começa a acumular, digamos, a prestação do carro, não consegue pagar. É isso que ele está falando. O indivíduo está alienado, ele não pertence àquela classe. Ele não consegue mais enxergar isso. Fez sentido aí para você? E que é essa indústria cultural que vai fomentando, que vai cultivando, que vai, digamos, instigando, provocando o proletariado para que ele se comporte e deseje aquilo. Digamos que era a sociedade do consumo, né? É quando você assiste algo, ouve algo, quando você consome algo que te dá, digamos ali, uma sensação de que você pertence àquela classe, mas na realidade, conforme o poder aquisitivo e conforme às vezes até a sua condição de trabalho, o indivíduo ele não pertence àquela classe social, mas ele já está alienado, ele já não tem condição de ter consciência, ele já perdeu a sua criticidade, e quem fomenta tudo isso é a tal da indústria cultural. Aqui eles fazem uma crítica à razão. Eles falam, olha só, o conhecimento, o esclarecimento, ele é totalitário. Como assim totalitário? Porque digamos que quem domina essa sociedade utiliza-se do conhecimento para dominar os outros. Olha só, utiliza-se do conhecimento, utiliza-se do esclarecimento. Digamos que imagine aí um coelhinho que ele não sabe que ele é coelho e que tem lá, digamos, uma cenourinha na mão dele. Tem alguém segurando essa cenourinha. Cada vez que ele chega mais perto, a pessoa coloca a cenourinha para ele mais longe. Ele chega mais perto, a pessoa deixa ele bicar a cenourinha. Aí ele cria um desejo muito maior. Aí você tira a cenourinha e ele fica indo atrás. É mais ou menos isso que ele está dizendo pra gente, que esse indivíduo ele perdeu a condição de ter consciência, ele perdeu a sua criticidade, tudo bem aqui? E daí ele fala que esse esclarecimento é totalitário, porque quem domina essa sociedade usa o conhecimento de todo esse funcionamento para dominar, para ser, digamos ali, ter um poder total sobre essa população. Por isso, totalitarismo. Fez um pouquinho de sentido? E aqui, só para fechar nossa aula, eu vou dizer para você um pouquinho por que é importante, então, pelo menos essa escola de Frankfurt, independente do olhar, se ela está criticando o capitalismo, o que ela está criticando, qual que é a importância dela, porque ela vem falar da importância do esclarecimento, da crítica, da reflexão, de você pegar ali qualquer situação e você ter condição de analisá-la. É como se você pegasse, imagine qualquer situação aí, pense em qualquer situação da semana ou do mês que você, sabe, não desceu muito bem, você não entendeu aquilo muito bem e que você queria entender aquilo de novo. Pega essa imagem, finge que é uma foto, coloque ela aí na sua parede, fica olhando para ela e analisando. Suspende ela e agora você vai analisar. Você vai passar horas discutindo, horas analisando, hora criticando, hora tentando... Sabe os jogos dos 7 erros? Tenta identificar todos os pontos de erro daquela situação. É mais ou menos isso que ele fala, que é importante para o proletariado ele colocar a todo momento as condições, a situação, a realidade, o ambiente que ele vive, a todo momento à prova de crítica, para que ele não se aliene. Porque se ele não se alienar, não vai ter poder totalitário que o domine. Olha o importante aqui. Se ele não se alienar, não vai ter nenhum poder totalitário que vai dominá-lo. E se não dominá-lo, não tem controle sobre ele. E se não tem controle sobre ele, ele consegue, digamos, estar aí fora desse domínio. Ele consegue não ser esse coelhinho que vai toda vez atrás da cenoura. Fez um pouquinho de sentido aqui pra você? Dá até um arrepio, cê é louco. Então, pessoal, agora a terceira parte da nossa aula, só para finalizar aqui, onde que eu consigo colocar isso, pessoal? Professor, em qual eixo temático de redação isso tem relação, tem sentido? Pessoal, principalmente educação. Porque o que ele está falando? Que é o conhecimento, que é o esclarecimento,
que é a informação, quando ela é criticada, quando ela é verificada, quando ela é analisada. É educação, é esclarecimento, é o conhecimento. Então, principalmente, o conhecimento é a informação, tá? A instrução, até diria para você. E em segundo ponto ali, a gente também pode falar de minoria social, porque ele tá falando de quem? Ele tá falando de uma classe que tem ali, que é a maioria da classe, digamos aí, de qualquer sociedade capitalista, é um proletariado. Ele sempre tem que ser a maioria, né? Porque se você tiver, digamos, uma classe menor que trabalha, uma classe maior que domina, você vai ter menos riqueza sendo produzida. Então você precisa de uma classe pequenininha que domina e uma classe maior que gera, uma classe grande de proletariado. Embora ela seja grande em volume, ela não tem consciência. Essa minoria, ela não tem, digamos, noção disso, ela não enxerga essa realidade. Se ela não enxerga essa realidade, ela não consegue perceber qual que é o seu papel dentro dessa realidade, tá? Então, minoria social. Outro ponto, claro, também, né, ele tá falando aqui bastante da indústria cultural. Você pode utilizar isso dentro de tecnologia, ou seja, quando a informação, quando os programas, quando tudo que é de massa televisiva, audiovisual, impressa, auditiva, quando ela é utilizada para mudar o pensamento da população, quando ela é utilizada para gerar um desejo, seja um reality show de famosos, você olha aquilo e você de repente entende, nossa, por que a margarina dele é X e a minha nem tem margarina? Por que a condição de vida dele é ter uma casa daquele tamanho e a minha é, digamos, 0,1% do que ele tem, e daí você passa a alcançar aquele desejo ali. Às vezes você consome tanto aquilo ali que você já perde a consciência do que você tem. Sabe quando você volta para a realidade? É um choque de realidade. Isso é o que a indústria cultural, a tecnologia, ela faz com que você, digamos aí, crie desejos e perca a sua noção de realidade. Veja se fez sentido para você. Prontinho, promessa cumprida, conteúdo entregue e aula super organizada, direta, objetiva para você. E claro, comenta aqui o que você achou de interessante, o que você entendeu da Escola de Frankfurt, qual que é a sua opinião acerca do tema, digamos, quais as dúvidas de repente que você ficou, o que eu comentei aqui que te deu algum insight, te fez relacionar com outro tema, comenta aqui que eu vou adorar conhecer a sua opinião, adorar conhecer o seu comentário, tá bom? E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, divide informação, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também está precisando dar um up aí nos estudos, que vai fazer uma prova sobre a Escola de Frankfurt, sobre indústria cultural. Tenho certeza que ele vai dar um up na nota e vai te agradecer, tá bom? Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.